Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas e convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por este período abençoado de louvor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Na continuidade do nosso culto, quero convidar os irmãos para passarmos a palavra de Deus. E hoje nós estamos encerrando o nosso estudo, do livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Já meditamos até o capítulo 21 e hoje vamos continuar e encerrar no capítulo 22. Convido você que tem ou uma Bíblia perto de você, a abri-la no capítulo de número 22. Antes de lermos, vamos juntos orarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado a Deus por esse culto. É o dia marcado de nós nos reunirmos para Te adorarmos. E é muito bom, ó Deus, podermos estar na Tua presença, em comunhão, com todos que estão conosco agora, cantando louvores. E agora, ó Deus, separamos esse tempo para a meditação da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que todo impedimento a ela seja vencido agora, e pelo poder que há no nome de Jesus, a Tua palavra nos alcance com poder e autoridade para cumprir em nós aquilo que lhe apraz. Oramos em nome de Jesus. Amém? Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, queridos, veja que o capítulo 22 é uma sequência natural do capítulo 21, onde começou o estado eterno, e capítulo 21 fala, João vê o novo céu, ele vê a nova terra, ele recebe a visão da noiva que já se aprontou, ele recebe a visão da nova Jerusalém, e na continuidade aqui agora, finalizando a visão da nova Jerusalém, que é a noiva, a esposa do Cordeiro, que estarão juntos, nós já vimos isso. Na sequência, no capítulo 22, ele vê o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono do Cordeiro e passa pela cidade. Então, esse rio, imagine ele com 2.414 quilômetros. A árvore da vida não é só uma árvore da vida, ela está em uma e na outra margem do rio. O rio é da água da vida e a árvore da vida, ela está ambos os lados do rio. E ela produz os seus frutos, não é um fruto por ano, é um fruto por mês. Todo mês ela dá o seu fruto e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Até parece que a gente está lendo Gênesis. Lá em Gênesis 2:9, no jardim, Adão podia comer de tudo, e o fruto era a vida, e as folhas eram remédio. Não era remédio para curar a doença, era remédio para manter a vida, porque não havia ainda o mal. Aqui também não haverá mais mal, o problema do pecado foi tratado, não tem mais iniquidade, não tem pecado, não tem morte, não tem dor, mas ainda haverá frutos, haverá folhas, e eles servirão para a saúde dos povos. Que povos? Os povos que habitarão na terra. A igreja que foi arrebatada
está morando na Nova Jerusalém, não precisará disso, ela estará em corpo glorificado. Mas os povos que habitarão na terra, eles terão direito. Então, a Jerusalém terrestre, ou seja, os habitantes da terra, com a igreja que estará reinando com Cristo, haverá uma interação. Nós vamos ver nos próximos versículos. Então, não é por acaso hoje que a gente sabe que quase todos os remédios, a grande maioria, eles vêm das plantas. Seu princípio ativo, seus sais, eles estão nas raízes, nas plantas, e isso vem desde o princípio. No versículo 4 diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, o nome de Deus estará na sua fronte. Será possível todos, uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, a igreja agora pode ver a face de Deus, contemplar o seu nome. Ele casou-se com ela em Cristo, ele habita com ela. O trono é de Deus e o trono é do Cordeiro, conforme nós lemos no versículo 1. O trono de Deus e do Cordeiro. Então será visto. E já não haverá noite, agora é dentro da cidade. E nem precisa eles de luz, nem de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Então, queridos, veja que no versículo 3 nós acabamos de ler: os seus servos o servirão. Nós serviremos a Deus, trabalharemos com Deus, estaremos com Deus. Haverá o que fazer, haverá atividade. Aqui a gente fica feliz quando está bem empregado numa empresa boa, uma empresa que te dá segurança. Você pode imaginar a igreja agora glorificada, trabalhando com Deus na condução, na sustentação do universo, de todas as coisas que Deus criou. Aí você fala: mas nós seremos servos? Sim, servos de Deus. E o que os servos vão fazer? Reinarão. Versículo que nós acabamos de ler, o 5, diz: porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Lá na cidade não precisa de luz, fora da cidade, sim, mas dentro da cidade, com aquela dimensão gigantesca que nós vimos aqui, de 2.414 quilômetros de todos os lados e de altura, a presença de Deus a ilumina. O sol não é necessário. A glória de Deus ilumina a cidade. Lá não haverá noite, lá não haverá luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E o final do versículo 5 diz: e reinarão. Olha o destino dos salvos. Reinarão. Quando a gente lê um texto como capítulo 21 e 22 do Apocalipse, a nossa mente finita, a nossa limitação humana balança. Veja que os versículos seguintes são de reforço para crer na grandeza de Deus, no poder de Deus. E disse-me ainda, versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, veja que espírito aqui está em minúsculo, é dos profetas, né? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a revelação que João tem, depois de ver essa grandeza e falar da eternidade, da igreja reinando com Deus, servindo, ele reforça dizendo: olha, estas palavras, crendo ou não, entendendo ou não, são fiéis, são verdadeiras. Foi o Deus do Espírito dos profetas que enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Então você que é um servo de Deus, Deus enviou o seu anjo para revelar a João, para escrever, para que você ficasse sabendo. Foi da vontade do Senhor que a igreja, enquanto servindo aqui neste corpo humano, soubesse disso. E ele reforça dizendo: essas palavras são fiéis, elas são verdadeiras,
e Deus está comprometido com elas. O versículo 7 diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Às vezes este versículo, você chega nele e não entende esse venho sem demora. Como sem demora? No ano 96, João recebe a revelação, escreve, e nós estamos em 2020, e nós vamos ver na continuidade do texto que Deus diz: cedo venho. E muitas vezes, dentro da nossa humanidade no tempo, a gente pergunta: como sem demora? Como cedo vem? O fato é que Deus quis, na sua revelação, deixar sempre esse senso de preparado, de urgência no meio do seu povo. Para nós, 2000 anos não é sem demora. Para nós, 2000 anos não é cedo vem. Mas para Deus que habita na eternidade, que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, tudo aconteceu num instante. Da queda onde o homem ainda comia do fruto do jardim e era curado pelas folhas da árvore, para o novo céu e a nova terra, para Deus isso é um instante. Ah, mas para nós se passaram 6.000 anos. Mas ninguém viveu 6.000 anos, todo mundo esperou durante o seu tempo. E o seu tempo é pouco tempo. Então é cedo. Por exemplo, a primeira pessoa que morreu salvo, ele morreu e foi para a eternidade. Então, para ele não está esperando 6.000 anos. E nem eu estava vivo há 6.000 anos atrás para esperar 6.000 anos. Então não é correto esse entendimento que gera incredulidade e dúvida. Ah, nós estamos esperando há 2.000 anos. Quem aqui tem 2.000 anos? Nós estamos esperando desde o dia que a gente se converteu. Ah, mas eles esperaram, mas eles não estão esperando até hoje, eles já estão na glória. Quem está me entendendo? Diga amém. Então ninguém esperou 2.000 anos, ninguém esperou 6.000 anos. Sempre houve um senso de urgência na vida do povo de Deus. É para cada um ficar preparado no seu tempo, porque quando você sai do seu tempo, você vai para a eternidade e lá não tem mais tempo, quer salvo ou quer perdido. Lá no livro de Daniel, Deus disse para Daniel, quando falava dos impérios romanos: sela as palavras da profecia deste livro, porque os impérios estavam condicionados ao calendário da terra. Então ele falou: olha, a profecia não é para agora, sela, porque ainda o fim não está próximo, Deus disse para Daniel. Daniel profetizou lá no Império Babilônico e depois uma parte do Império Babilônico, outra parte do Império Medo-Persa. Mas para João, que é na época da igreja, ele falou: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o fim já está próximo. Então, no versículo 7 diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele. Preste bem atenção nessa palavra, bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, pleno, sortudo. Aconteceu o que de melhor podia acontecer. Com quem? Com quem guardou as palavras da profecia deste livro. Às vezes nós temos tanta coisa inútil guardada na nossa memória, no nosso coração, coisas que não edificam. Tem gente que tem uma memória gigante para coisas do mundo, para textos, para músicas, para filmes, para novelas, para jogos, e às vezes ele não tem memória para as coisas de Deus, não consegue guardar. Nós devemos orar a respeito disso, para que o Senhor nos ajude. Por quê? Porque são bem-aventurados. Aqui na terra, bem-aventurado é quem ganhou dinheiro, é quem ficou rico, é quem ficou famoso, é quem ficou conhecidíssimo, é quem fez sucesso. No fim, nós vamos ver que bem-aventurado mesmo são aqueles que guardam, aqueles que lavam suas vestiduras, aqueles que entram na cidade, aqueles que foram arrebatados. Esses são os verdadeiros bem-aventurados.
do ponto de vista de Deus, do céu, da eternidade. Na terra, os bem-aventurados são outros, mas nós vamos ver o destino deles daqui a pouco, porque estudando Apocalipse capítulo 22, a gente está vendo como é que vai ser a vida, como será a vida depois do fim de tudo, como será a vida de todos que passaram por essa terra, como será a vida deles depois do fim de tudo. Aqui nós estamos vendo o fim de tudo. O anticristo, o falso profeta, já foram para o lado de fogo, o diabo já foi preso, já foi solto, já foi para o lago de fogo, todo mundo que não tinha o seu nome no livro da vida já foi para o lago de fogo. E aqueles que estavam em Cristo Jesus pela fé, eles herdarão. Os mortos salvos à Nova Jerusalém, e os judeus que serão preservados na destruição da terra e voltarão a multiplicar na terra, dando origem aos povos da terra, agora sem pecado, como era o plano de Deus no princípio, eles herdarão a terra, o compromisso de Deus com Abraão. Foi o compromisso de Deus com Abraão, de dar aos filhos de Abraão a terra que mana leite e mel. Então, guardar as palavras da profecia deste livro. É uma pena que nós vivemos num tempo que as pessoas que gostam de profecia, não é a profecia deste livro, é outro tipo de profecia. São profecias de bênçãos, profecias de revelação, profecias duvidosas, profecias que não têm credibilidade, e eles não conhecem, às vezes, a palavra da profecia deste livro. Então, a Bíblia é um grande livro de profecias. A grande parte delas já está cumprida. E aqui nós estamos lendo quando todas se cumpriram. Então, está dizendo, bem-aventurado foi aquele que guardou as palavras da profecia deste livro. Cedo venho sem demora. E realmente Deus chega na vida de cada um sem demora. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. E ele deve aproveitar seu tempo. No versículo 8, nós encontramos João dizendo, eu, João, como ele começou o livro, né, dizendo eu, João, irmão vosso, né, ele termina, eu sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras da profecia deste livro, adora a Deus. Muitos dizem que pelo fato do anjo não ter aceitado a adoração de João, significa que ele não era um anjo, mas que ele era um remido do céu. Outros entendem que é um anjo. Na minha compreensão, eu acho que se trata de um anjo. E por que ele disse, sou conservo teu, então? Alguns tropeçam aí. Ele disse para João que ele é conservo, ou seja, ele é servo do servo que é João. João é servo de Deus, ele é conservo. É devido à posição de João ser igreja. A igreja, por ser a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro é o criador de todos os anjos, devido à posição de anjo, a posição da igreja com Jesus e com Deus, todos os salvos, eles merecem este respeito do mundo angelical. Porque a Bíblia fala que os anjos de Deus, eles cumprem o propósito de Deus e estão a serviço da igreja desde hoje. Eles servem a igreja que é serva de Deus. Portanto, não vejo nenhuma contradição. O anjo disse para ele, nós não aceitamos adoração, não se adora anjos. Adora Deus. Eu aproveito a oportunidade deste versículo para dizer a todos que hoje tem algum outro tipo de salvador ou de intercessor que não seja Jesus. Você está vendo que desde o capítulo 20, todos que não têm Jesus estão sendo condenados. Não aparece Paulo, Pedro, Tiago, João, Maria,
não aparece igreja, não aparece líderes, não aparece movimento religioso. Na hora da salvação é Deus, é Jesus, é o que Ele fez na cruz. Se alguém teve um grande intercessor ou muitos intercessores e não conheceu Jesus, ele não conheceu a única pessoa que Deus queria que ele conhecesse, antes de conhecer uma outra. Se a pessoa aprendeu tudo nessa vida e não aprendeu sobre Jesus, ela não aprendeu a coisa indispensável na sua vida para permanecer vivo, que é Jesus, o Salvador da humanidade. Então não aparece aqui, não tem. Aqui todos os anjos de Deus estão adorando e todos os salvos estão adorando, não tem mediadores. Existe honra da parte de Deus para os 12, para o nome das 12 tribos de Israel e para o nome dos 12 apóstolos, mas eles não aparecem como sendo intercessores e nem nenhum outro intercessor, nenhum anjo. Todos que estavam diante do trono, seres viventes, milhares de anjos, os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo, eles se curvam e adoram o tempo todo, eles se prostram. São adoradores normais, como todo adorador salvo e remido. Então não aparece líder, não aparece movimento, denominação, intercessores, por mais que eles tenham feito, eles fizeram porque receberam graça de Deus para fazer, e a quem mais é dado, mais é exigido. Então o anjo diz para João, olha, você deve adorar a Deus, é o que todo mundo faz no céu. É o que todo mundo que é do céu faz na terra. Não faças isso, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Quais irmãos? Os profetas. Qual mais? Dos que guardam as palavras da profecia deste livro. O anjo está dizendo, eu sou servo dos que guardam a palavra da profecia deste livro. Eu sou servo daqueles que amam a Deus. Adora a Deus. E disse ainda no versículo 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, queridos, vamos lembrar que João está tendo uma revelação da eternidade. E quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ver que a era cristã, realmente ela foi pequenininha. A era cristã, ela está para encerrar o seu tempo, e ela começou em Cristo e está terminando agora, ela durou 2000 anos. Jesus inaugurou seu ministério aos 30, nós estamos em 2020, está faltando 10 anos para 2000 anos a era cristã. Quem está acompanhando o raciocínio, diga amém. 2000 anos. 2000 anos dentro da eternidade não é nada. Seria a mesma coisa, para comparar palidamente, um milímetro perto da extensão da Terra. Por quê? Milhões e milhões de anos depois, quando os salvos estiverem reinando com Cristo na eternidade, nós seremos fruto daqueles 2000 anos, aquele pedacinho de tempo da era cristã. Entende por que Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Por que leve? Leve porque o que você ganhou pelo que você sofreu é incomparável. Por que momentânea? Porque o tempo que você sofreu pelo tempo que você vai viver é incomparável. Então ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação é acima de qualquer comparação, não tem como comparar. É por isso que ele diz, porque o tempo está próximo. Próximo, a era cristã está acabando, 2000 anos dentro da eternidade não é nada, e para nós, nesses 2000 anos, nós não vivemos 2000 anos, nós vivemos só o nosso tempo, e vamos para fora do tempo como todos foram. Então, foi da vontade de Deus deixar revelado pelo anjo, por João, escrito, que Deus queria no coração dos seus servos esse senso de urgência.
esse sentimento de preparado para, vestidos, pronto para a marcha, pronto para partir, pronto para o que der e vier. Este é o pensamento bíblico. Deus não diz assim, só daqui 2000 anos vai. Não, desde o princípio. Para cada um que lê isso daqui, ele entender. Quem viveu no século I, viveu dizendo, Jesus volta já. Quem viveu no século II, Jesus está voltando. Quem viveu no terceiro, Jesus está voltando. Porque para eles já estão indo embora e eles não vão ficar até 1900 ou 2000 que Jesus vai voltar. Para eles, Deus queria que eles tivessem esse senso de urgência. Amém, queridos? No versículo 11 diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da injustiça e o santo continue a santificar-se. Veja que eu estou lendo um texto que nós já estamos no estado eterno. Aí você fala, como é que o injusto vai continuar fazendo injustiça? Como é que o justo vai continuar fazendo justiça? Isso daqui é uma resposta para aqueles que perguntam, haverá salvação depois da morte? Esse versículo está dizendo não. Não. Tem como alguém ser salvo depois da eternidade? Não. Eles estão separados e o texto diz, o texto aqui está no estado eterno. Falou, o injusto vai continuar lá na sua injustiça, no lago de fogo. Mas eles não vão morrer? Não, eles vão viver lá. A morte lá é porque a vida que se vive lá é uma morte. Onde Deus não é mais possível. Onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então o injusto vai continuar na sua injustiça e o justo vai continuar na prática da sua justiça. O versículo 11 está dizendo, segue assim para a eternidade. Aquilo que você escolheu aqui, porque cada um foi julgado segundo as suas obras. Você que acreditou na justiça de Deus em Cristo Jesus e não na sua justiça, você se santificou para isso e vai continuar vivendo uma vida santa e na justiça. Aqueles que não quiseram, eles vão continuar de acordo, eles escolheram. Porque o versículo de baixo diz, eis que venho sem demora de novo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que o versículo 11 fala que cada um vai continuar fazendo o que fazia, e aqui diz que eles foram julgados de acordo segundo as suas obras. Da mesma forma, os que foram salvos serão julgados de acordo com as suas obras. Alguém diz assim, mas eles já não estão salvos? Não se trata de julgamento para ver quem é salvo e quem não é. É um julgamento para galardoar trabalho feito. Devemos separar na nossa mente galardão de dons. Então a salvação é um dom. Os dons que nós recebemos para servir são dons. E dom é presente. E presente você dá sem mérito. Então ninguém merece a graça de Deus. É dada sem mérito, por amor. Ninguém merece a salvação. É dom. Dom é presente e presente é dádiva. E dádiva é dado sem olhar o mérito. Agora o galardão não, o galardão é por mérito. O galardão é por mérito. Porque galardão é recompensa é salário. Então, aqueles que fizeram para o Senhor serão galardoados. Haverá diferentes galardões? Sim, cada um terá o seu galardão de acordo com as suas obras. Esses galardões não serão só pelo trabalho feito, mas também por suas intenções. Então, quanta coisa que muita gente fez para Deus aqui e nunca ninguém lhe disse nem obrigado. Nunca ninguém reconheceu o seu valor. Ele vai ver que Jesus já havia dito isso no Evangelho, que até um copo de água fria dado em amor no seu nome seria recompensado aqui e ainda no porvir. Então, coisas que muitas vezes nós fizemos, nem a gente lembra, estará lá o seu galardão. Como também oportunidades perdidas, será perda de galardão. As duas coisas, porque é cada um segundo as suas obras. Então, quem confia na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, quem confia que Deus não fica devendo nada para ninguém,
eles são sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho não é em vão. Ninguém perde em trabalhar com Deus. Ninguém perde em entesourar no céu. Tudo que nós não fomos recompensados aqui, nós receberemos no céu. Tem gente que é incansável na terra, porém, é pelas recompensas da terra. E a Bíblia fala que tudo que alguém recebeu aqui, ele não pode receber lá. Jesus disse que aquele que jejuou e fez questão de mostrar que jejuou para ser visto, já recebeu o seu galardão. Ele fez para contar vantagem, ele fez para se projetar, para se enaltecer. Ele usou o dom que Deus deu para ele para se projetar como bênção, como isso, como aquilo, e essa projeção trouxe glória, trouxe elogios, trouxe recompensas. Esse é o seu galardão, já foi galardoado, não tem mais no céu. Aí Jesus, para nos orientar sobre isso, ele falou: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não fica fazendo igual fariseu, orando na praça, de mão erguida, para ser visto, oração para ser ouvida, porque quem vê vai gostar, vai achar lindo, vai elogiar. Esse é o galardão, um galardão pobre. O que você faz com isso? A pessoa que jejuou e ficar mostrando que está desfigurada, e quem recebeu dons e usou aquilo para a glória própria, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tudo aquilo que você não fez para você, que você fez para a glória de Deus, e que ninguém viu, e talvez até você se entristeceu, se sentiu irreconhecido, nesse dia estará lá, na sua conta, porque as suas obras, no seu nome. Amém, queridos? Galardão é isso. Versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Este versículo está dizendo que todos aqueles que acreditaram na teoria da evolução, um dia vão ver o quanto que eles se enganaram. Quantas milhares e milhares de crianças foram formadas nas escolas, desde o primeiro ensinamento, negando a criação, negando o Criador. E um dia eles vão ter que ouvir isso no juízo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo: o mundo e tudo que existe não é do jeito que vocês pensaram. Teve uma causa primária, teve um princípio, teve um fim. Isso aqui não surgiu do nada. O mundo não nasceu da minha interpretação, nem da minha visão, nem da visão da ciência, nem da visão dos exploradores. A Bíblia começa dizendo: no princípio Deus. E ela termina dizendo no fim que Deus é o princípio e Ele é o fim. Tudo aqui teve começo, meio e fim, para tudo e para todos. A ação do diabo na terra teve começo, meio e fim. A rebeldia do homem contra Deus teve começo, meio e fim. E Jesus disse: eu estou desde o princípio, eu sou o começo. Tudo começou comigo. Ele criou. Ele remiu, Ele salvou, Ele fez o novo céu e a nova terra. Os evolucionistas não têm vez dentro da revelação do Apocalipse, porque dentro da revelação bíblica, porque ela sempre apresenta a Deus como o Criador de todos e de todos. O versículo 14, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Então, mais uma vez, bem-aventurados. Quem são esses? Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Hoje essa expressão chega a ser motivo de zombaria. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Lavamos as nossas vestes. Vestes na Bíblia são atos. Fala que a igreja se vestiu e as suas vestes são seus atos de justiça. E quando nós testemunhamos que somos lavados
e remidos pelo sangue do Cordeiro, muitas pessoas acham que isso é uma expressão fora da realidade da religião moderna. Mas aqui diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora. Veja que não é a primeira vez que nós estamos lendo que ficará de fora. Quantas dezenas de vezes Jesus ensinou por parábolas, por sermãos, dizendo que haveria no final uma violenta separação. Parte sendo colhido e parte sendo queimado. O tempo todo, quem olhou para a Bíblia, ouviu alguém pregando a Bíblia, ele sempre soube, isso não era surpresa, não era novidade para ninguém, que haveria uma separação, uma coisa que os próprios homens fazem. Porque quando alguém vai preso, ele é separado da sociedade. Porque as pessoas de bem, as pessoas que cumprem a lei, na prática, né? Em teoria pelo menos, teria que ser na prática, elas não querem viver com aqueles que não cumprem a lei. Então as pessoas que respeitam a vida não querem viver com os assassinos que matam a vida. As pessoas que respeitam as crianças não querem viver com quem maltratam as crianças. Nós separamos. Coisa que a justiça humana fez, ainda que precariamente, com toda a maldade e corrupção humana. Não sei por que se acredita que no céu teria que viver todos juntos. Quem obedeceu e quem descumpriu a lei de Deus. Quem aceitou o plano da salvação e quem rejeitou o plano da salvação. Então, no Apocalipse capítulo 21, na quarta-feira passada nós vimos: ficarão de fora os covardes, os abomináveis. A lista se repete, ficarão de fora os cães. Cães é uma mesma coisa que abomináveis, que nós vemos na lista do Apocalipse 21. Alguns entendem cães hoje e fica assim: mas o que quer dizer cães? Vamos lembrar dos cães da época que João está escrevendo. Que eles eram ferozes, andavam em grupos, eles eram destruidores, atacavam, não eram domesticados, não é o cão de hoje, que ele é querido, que ele faz parte da vida social, que ele está em quase toda a casa. Não, os cães, várias vezes a Bíblia, quando se refere aos cães, se refere a pessoa, está comparando eles com pessoas violentas, de baixa índole, pessoas de práticas imorais, de rebeldias contra Deus. Tanto é que na lista de Apocalipse 21 eles estão como abomináveis, os abomináveis. Tem gente que tem prazer em viver na prática da imoralidade, numa vida agressiva contra Deus, prazerosamente. Eles são cães, comparado a cães. Eles ficaram de fora. Por quê? Não tem lugar para eles na cidade santa, na presença de Deus. Nem os feiticeiros, nem os impuros, nem os assassinos, nem os idólatras, e nem aquele que ama e pratica mentira. Então nós já explicamos que você não pode deixar o diabo te enganar também, e entender que amar e praticar a mentira é diferente de repente, você cometer um pecado, uma mentira, que às vezes a gente mente, até mesmo sem saber. Até mesmo na prática de uma cultura, dentro de um modo de viver. É diferente uma mentira na vida do que uma vida de mentira. Então, aquele que ama a mentira, aquele que pratica a mentira faz parte da sua vida, é uma prática, não é um acidente. É uma coisa que ele pratica ela, ele ficará de fora. E no versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Estamos vivendo num tempo
que a gente nunca imaginou que íamos ver tanta gente que já fez parte da igreja, hoje se tornaram inimigos da igreja. E graças ao trabalho deles, muita gente virou desigrejados, abandonaram a igreja. Por quê? Porque a igreja cometeu muitos erros, a igreja deu muito mau testemunho, tem igreja de toda sorte, e quando alguém vê falar de igreja, ele fala que já que a igreja tudo é igual, e baseado nisso, devido às suas frustrações, os desigrejados, eles abandonaram a igreja e se tornaram pregadores contra a igreja. A igreja, ela é atacada não somente pelo inferno, pelo mundo, e até mesmo de dentro dessas pessoas que faziam parte da igreja. Porém, olha o que Jesus está dizendo. Eu, Jesus, não é a igreja, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Essas pessoas que são anti-igrejas hoje, que têm um grande conhecimento teológico, sabe onde elas aprenderam? Na igreja. Quando elas falam do evangelho, sabe que evangelhos que ela está falando? O evangelho que a igreja sempre traduziu, mandou pelos missionários. Quem mandou missionários foi a igreja. Quem patrocinou escolas, seminários, foi a igreja. O evangelho chegou até nós hoje graças ao trabalho, sangue e vida dos fiéis da igreja. Desde Jesus. Teve aqueles que se desviaram da igreja? Teve. Mas a igreja de Jesus sempre continuou sendo a igreja de Jesus. Ela é a verdadeira igreja, ela sempre esteve congregada. Então esses daí, o que eles fizeram em termos de missão, de evangelho, de tradução de Bíblia, a não ser ficar malhando a igreja? É verdade que tem igreja de todo tipo, como também tem Deus de todo tipo, tem Jesus de todo tipo, tem Espírito Santo de todo tipo, tem falsos profetas de todo tipo, e em toda a sociedade. Mas o livro do Apocalipse, queridos, ele começa na primeira revelação de João vendo Jesus na sua glória, e no meio de 7 candeeiros, e tendo 7 estrelas na sua mão, e o próprio Jesus interpreta a visão. Você viu isso lá no Apocalipse capítulo 1, dizendo que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que ele anda no meio das igrejas, e que as 7 estrelas são 7 anjos pastores que ele tem na sua mão. Então ele está dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Então, queridos, imagine se nós não tivéssemos o Apocalipse. O que nós saberíamos de escatologia, do fim dos tempos? Se Jesus não tivesse enviado o seu anjo para falar para João o que nós sabemos, o que nós saberíamos? Muito pouco. Foi uma revelação gigantesca, abrangente, abençoadora. Fala de coisas que a gente nunca imaginou, Nova Jerusalém, coisas grandiosas do céu, mas é a realidade do que virá. Fala de juízos jamais pensados, destruidores que devastarão com a terra e a população, mas é o que virá. Está revelado. Ele falou, eu, Jesus, enviei meu anjo, eu quero que você, meu servo, fique sabendo disso, é o que vai acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Está tudo revelado. A destruição, o fim de todos. Qualquer ser humano que teve acesso a este livro, ele sabe como é que tudo termina para todos, antes de terminar para você. Você escolhe. Tem um juízo? Você não precisa conhecer Deus lá. Você pode saber como será o juízo antes. Existe uma eternidade, uma salvação, uma condenação, porém, ele está dizendo, olha, o Espírito e a noiva, ele está dizendo, a noiva, que é os que são convertidos, estão dizendo, vem.
O Espírito Santo está dizendo: vem. Quem está preparado, ele está dizendo: vem, Jesus, vem reinar logo. Acaba com isso aqui. Ele confia na outra vida, infinitamente superior a essa. A noiva está dizendo: vem. Ela ama o noivo, ela acredita na eternidade, ela sonha com a Nova Jerusalém, ela tem uma ideia do céu, ela tem uma promessa do céu, ela tem um corpo de glória esperando por ela. Ela não quer ficar confinada nesse corpo que envelhece, adoece, apodrece. Ela não quer ficar neste mundo que é finito, que é cheio de injustiça. Ela está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ah, mas e a nossa esperança aqui? Que esperança nós temos aqui? O que você espera que vai acontecer de bom aqui? Nossa esperança está no Senhor. Amém? Então, vem, e aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha que Deus maravilhoso, tome de graça da água da vida. De graça mesmo. É só abrir o coração e receber. Amém? O livro é concluído dizendo: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, versículo 18, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, a cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, queridos? Encerramos assim a nossa meditação no livro do Apocalipse. Passamos aqui ao longo de 14 semanas, todas as quartas, estudando a palavra de Deus. E eu quero, nesses minutinhos que eu tenho para encerrar, dizer que, num estudo comparativo dos livros de Daniel, Apocalipse, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Pedro, profecias de Zacarias, Joel e Mateus 24 e 25, nos permite ter uma sequência dos acontecimentos dentro desses textos bíblicos. Eu quero passar para os irmãos a sequência dos acontecimentos, nesses 5 minutinhos. Esta sequência está só no livro de Apocalipse? Não. Ela está junto com 1 e 2 Tessalonicenses, junto com Daniel, com Zacarias, Joel e Mateus 25, 24 e 25. Esses livros, falando de assunto escatológico, eles são harmônicos e nos permite resumir a sequência dos acontecimentos escatológicos. Quero finalizar o livro de Apocalipse dizendo que não se pode dogmatizar, ou seja, dar caráter de indiscutível, sermos donos da verdade, porque Apocalipse tem texto de difícil harmonia e interpretação. Por isso o calendário profético no campo escatológico, ele não é final, ele não é completo. O Espírito Santo ainda continua trazendo revelações, à medida em que as profecias vão se cumprindo, que as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo continua trazendo revelações. Ninguém é infalível na sua interpretação, ninguém é completo. Por isso nós, humildemente, estamos aqui oferecendo a nossa cooperação da forma como nós entendemos, mas respeitamos qualquer pessoa que pensa e entende diferente. Nosso objetivo é pregar a palavra e compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Então, queridos, baseado nestas referências, a sequência dos acontecimentos são: a primeira coisa que vai acontecer a partir de agora é o arrebatamento da igreja. Ele é o gatilho para os acontecimentos escatológicos. Bem, no arrebatamento da igreja, ressuscitam-se os salvos e os vivos são transformados, é a primeira ressurreição. Depois do arrebatamento da igreja, vem o tribunal de Cristo, que é o galardão. Depois do julgamento do tribunal, vem as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Jesus. Porque quando Jesus volta,
o casamento já se deu. O quarto evento é a retirada daquele que restringe o pecado, é a saída do Espírito Santo da terra. O quinto é o surgimento do anticristo. O sexto é o surgimento do falso profeta. Sétimo é o pacto de 7 anos do anticristo com Israel. Então, primeiro ele faz um trato com Israel, depois ele quebra o pacto e persegue Israel. O oitavo acontecimento é o juízo sobre os selos. O nono, as 2 testemunhas profetizando nos primeiros 3 anos e meio. O 10º é os 144.000 selados para testemunharem no lugar da igreja. O 11º, o anticristo se fortalece no bloco das 10 nações. 12º, um bloco de nações do norte provoca Israel. 13º, surge a falsa igreja mundial na terra. 14º, o evangelho do reino é pregado em todo o mundo pelos 144.000. 15º, Gog e Magog invade Israel e são destruídos por Deus. Rússia e as nações que a envolve, atacará Israel e será destruída por Deus. 16º evento, o anticristo rompe com Israel e passa a persegui-lo, na segunda metade dos 7 anos. 17º, a igreja falsa mundial é destruída pelo anticristo. A igreja mundial do falso profeta é destruída pelo anticristo. E nessa época as 2 testemunhas morrem também. 18º evento, 144.000 são martirizados com todos os gentios que não aceitaram o sinal da besta. 19º, o juízo de Deus sobre as trombetas. 20º evento, Israel foge para os montes no deserto. 21º, os últimos juízos de Deus sobre as taças. 22º, a quase destruição de Israel e a volta de Jesus com a igreja para livrá-lo. 23º, o julgamento das nações. 24º evento, o final do anticristo e do falso profeta. 25º, Satanás é preso por 1000 anos. 26º, remanescente de Israel entra no milênio. 27º, Satanás é solto e é o final da sua carreira. 28º, o juízo final, o fim de todos e o fim da morte também. 29º, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Me ouça só mais um minuto. No final de tudo, desses eventos, quando a vida termina para todos, no fim de tudo, ficará provado que a vida não era uma festa. Aqueles que entenderam que viver é se divertir, descobrirão que estavam enganados. Ficará provado que a vida não era uma maratona. Viver 100 anos, 120, 150, 80, 90, ir mais longe, não adiantou nada. No fim, todo mundo chegou junto. Ou no céu, ou na perdição. A vida não era uma maratona. A vida não era uma festa. Quem achou que a vida era uma conquista, viveu conquistando, ele vai descobrir que tudo que ele ajuntou não serviu para nada. A vida não era uma conquista. A vida não era uma passarela. Quem viveu desfilando como um cabide durante a vida, se embelezando, viveu em prol da sua própria aparência, ele vai descobrir que na eternidade todos são feios, se eles não forem salvos. A vida não era um jogo. Quem muito venceu aqui, se ele foi uma baixa, ele perdeu tudo. A vida não era uma guerra. Quem muito matou para sobreviver, no fim morreu também. A vida, ela não era um trabalho. A vida não era uma novela. A vida não era um filme. A vida não era uma ficção. A nossa vida foi um grande teste. Quem me entendeu, diga amém. Desde que a gente nasceu até o momento que a gente morreu, nós estávamos sendo testados. Você amou e devia amar. Você foi amado e devia amar. Você foi valorizado
e devia valorizar. Você foi abençoado e deveria ter abençoado. Você foi perdoado e deveria ter perdoado. A vida foi um teste e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, queridos, estão enganados aqueles que creram de uma outra forma. Aqui está o Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador da vida. Ninguém foi salvo por ser rico, ninguém foi salvo por ser pobre. O dinheiro não deu para comprar a salvação e a pobreza não fez do pobre um merecedor dela. Foi pela graça que há em Cristo Jesus. Mas cada um dará conta daquilo que ele fez. A quem mais é dado, mais será exigido. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?